Olá, seja bem-vindo à nossa quarta e última videoaula do curso Prevenção ao Suicídio, uma iniciativa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre essas instituições. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, SGTS, é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. A Fundação Demócrito Rocha foi criada em 1985 com a missão de contribuir para a promoção do desenvolvimento humano, por meio da educação, da cidadania e da produção cultural. A FDR disponibiliza diversos cursos técnicos, de extensão e cursos livres, que têm alcançado milhares de alunos em todo o Brasil, como este que você tem acesso agora. Então, vamos nessa! Depois de todos os conteúdos que você já viu em nosso curso, hoje vamos nos dedicar a compreender as ações efetivas que podemos tomar nessa luta. O suicídio é um fenômeno complexo, por isso, Estado, família, escola e sociedade precisam atuar em conjunto. Hoje vamos falar sobre prevenção, proteção e pós-venção ao suicídio. O comando da aula de hoje é com o psiquiatra Dr. Antônio Geraldo da Silva. Na videoaula de hoje, prevenção, proteção e pós-venção ao suicídio. Meu nome é Antônio Geraldo, eu sou médico psiquiatra, sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina e coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre prevenção, proteção e pós-venção ao suicídio. A tentativa de suicídio é uma emergência médica e a tarefa é para ser resolvida por muitas mãos, devendo envolver governo, profissionais especializados, sociedade e família. Todos devem se unir para a adoção de estratégias de identificação precoce, prevenção e intervenção. Uma grande barreira ao tratamento e à recuperação dos pacientes com transtornos psiquiátricos é o estigma, gente. O preconceito. Evidências sugerem que os fatores que influenciam no atraso do tratamento incluem o desconhecimento sobre os aspectos das doenças mentais e a discriminação que existe em relação aos doentes mentais. Conhecer os fatores de risco associados aos transtornos mentais e ao suicídio podem ajudar a prevenir o suicídio. Os fatores de risco podem ser divididos em categorias como condições de saúde, condições socioeconômicas e aspectos psicológicos. Como condição de saúde, temos a presença de doenças mentais como depressão, transtorno bipolar, uso e abuso de álcool e outras drogas e outras substâncias, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Bom, tem mais, mas esses são os mais prevalentes. A associação de doenças mentais aumenta o risco. O que é isso? É quando há duas doenças mentais juntas. Isso aumenta o risco ainda mais de cometer o suicídio. Isso é possível? É sim. Por exemplo, é um bipolar e que faz uso de drogas. Se associou a duas doenças. Doenças físicas, como doenças orgânicas incapacitantes, também é um problema. Dores crônicas, doenças neurológicas. E aí entra epilepsia, Parkinson, Huntington, trauma medular, tumores malignos, AIDS. São doenças físicas associadas com doenças mentais também, então, pioram o prognóstico. Quanto aos aspectos socioeconômicos, nós temos assim, aspectos sociais, gênero masculino
idade entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos. Não ter filhos, moradores de áreas urbanas, desempregados ou aposentados, isolamento social, solteiros, separados ou viúvos. Populações especiais que nós temos: os indígenas, adolescentes e moradores de rua. Quanto aos aspectos psicológicos, perdas recentes de parentes e ou amigos, pouca adaptabilidade às questões da vida, que as pessoas chamam de resiliência, personalidade impulsiva, personalidade agressiva ou uma personalidade de humor instável. Ter sofrido abuso físico ou sexual na infância também é um fator negativo. Desesperança, desespero e desamparo também são fatores negativos. O que é importante lembrar que é o seguinte: os transtornos de humor e aqueles decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas são os principais responsáveis pelo alto índice de suicídio. Mais ou menos 36% a 37% de quem suicida tem transtorno de humor. Mais ou menos 22% a 23% de quem suicida fez uso ou abuso de substâncias psicoativas. Quando falamos em proteção ao suicídio, estamos falando dos fatores que diminuem o risco dele acontecer. Integração social, crenças e acesso a serviços de saúde mental são algumas dessas ações. Para prevenir, é preciso conhecer. Então, vamos nos aprofundar ainda mais sobre o assunto. Em relação aos fatores de proteção, são aqueles fatores que diminuem o risco de suicídio. É muito importante aumentar os fatores de proteção, né, subir os fatores de proteção, para reduzir o risco de suicídio. O que tem que fazer? Inserção e integração social, suporte familiar, crença religiosa, aspectos culturais, a etnia, que pode ser trabalhada para a redução dos preconceitos, estilo saudável de vida, como por exemplo, bons hábitos alimentares, não uso de álcool ou drogas, prática de atividades físicas, entre outras coisas que você pode fazer. Ter autoestima elevada, protege. A ausência de doença mental, protege. Então, se aparecer o primeiro sintoma, faça intervenção precoce, cuide-se, trate, procure ajuda. Mas para isso, é preciso ter acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Uma relação terapêutica positiva com seu psiquiatra, seu psicólogo, com seu médico. Gravidez, é bom que seja desejada e planejada, que protege contra o suicídio. Capacidade que você tem maior de resolver problemas, protege contra o suicídio. A maior adaptabilidade às variações das situações da vida, protege. Ter informação e conhecimento adequado sobre o tema, protege. Por isso nós estamos aqui, para falar para você aprender, e você vai se proteger e proteger também os outros. Bom, é importante conhecer para prevenir. Então, ter conhecimento e informação sobre o suicídio também é considerado um fator de proteção. Por isso, não tem que ter medo de falar, mas tem que saber falar. Não pode se auto-intitular palestrante, professor do tema, sem conhecer bastante o tema, porque ele é um tema perigoso. No entanto, segundo a nossa ABP, dependendo do foco dado a uma reportagem, por exemplo, pode haver aumento do número de casos de suicídio ou o contrário. Ou seja, você pode ajudar pessoas que se encontram sob o risco de suicídio ou mesmo enlutadas pela perda de um ente querido, que pôs fim à vida. Por exemplo, o relato repetitivo de casos de suicídio ou matérias relacionadas a um mesmo suicídio esteve diretamente ligado ao aumento das taxas. Então isso é errado. Por outro lado, quando as matérias focavam pessoas que relataram ideação suicida sem consumar o fato, estiveram associadas à diminuição do suicídio. Então você tem que saber dar a informação. Falar sobre superação de adversidades pode ajudar a prevenir. Neste contexto, sugere-se que
Ao noticiar um suicídio, a reportagem deverá ser discreta e cuidadosa com os enlutados. Nunca divulgar os métodos, jamais, em tempo algum. Tal local, tal isso, tal aquilo, não, 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 não. Fez assim, fez assado, jamais. Nunca divulgar as imagens e nem local onde foi realizado. Não pode simplificar o ato. Esse ato é horrendo, ele não pode acontecer. Não pode simplificar o ato ligando-o a uma única causa. Evitar depoimentos e explicações de primeira hora. Isso é uma furada, é erro certo. As pessoas próximas podem ter sentimentos contraditórios devido à perda por suicídio. E você tem que respeitar e cuidar. Sempre incluir nas reportagens que o suicídio é passível de prevenção. Só suicidou porque estava doente e não foi tratado adequadamente ou não teve tratamento. Citar características dos principais transtornos mentais, doenças mentais relacionadas ao suicídio. Informar sobre a possibilidade de tratamento eficaz, seu impacto sobre as pessoas, além de divulgar endereço onde buscar ajuda. O melhor endereço e o mais fácil é ligue para o SAMU para as tentativas. E para buscar ajuda tem que chegar a um profissional especializado da área. Então, médico primeiro, pela emergência, e dali o médico triar para um médico psiquiatra ou para um psicólogo. Vai depender de caso a caso. Não se deve enaltecer nem mostrar como um ato de coragem e heroísmo. Jamais. Suicidar não é um ato de coragem, não é um ato heróico. Está errado. Cuidado para não atribuir um valor positivo ou solucionador. Sempre há outra opção. Na avaliação de risco do suicídio, todas as pessoas que apresentam ideação suicida devem ser avaliadas por um médico psiquiatra. Esse é o ideal. Esse é o mundo ideal. É que chegue até o médico psiquiatra. Como a mulher grávida chegar a um ginecologista. Como alguém que tem deficiência visual chegar ao oftalmologista. É assim que funciona. Somente ele, presencialmente, poderá fazer o diagnóstico correto de uma doença mental. Avaliar com maior especificidade o risco e orientar o melhor tratamento. Normalmente vai ser desenvolvido junto de uma equipe multiprofissional. Se agir de forma interdisciplinar, esse é o melhor dos mundos. Tratar a doença mental que está causando risco suicida, evita-se muitas mortes. Morre porque não tem acesso a tratamento, não consegue ser ajudado. Características e dinâmica do atendimento do risco de suicídio. A pessoa que apresenta ideação suicida cursa com distorção das avaliações a respeito de si e do seu contexto. Os medos ganham proporção muito maior do que esta mesma pessoa experimentaria em idêntico contexto se não estivesse com os pensamentos distorcidos. Então, só tem aquele pensamento porque está distorcido. A alteração do pensamento trará à tona medos próprios daquele indivíduo. São existentes segundo a personalidade, experiências vividas e contexto sociocultural. Uma pessoa em crise provavelmente apresentará problemas que, sob o ponto de vista dele, são de difícil solução. Durante a abordagem da crise, o profissional da educação deve auxiliar o jovem a retomar percepções da realidade dentro do possível e, junto com ele, construir alternativas de enfrentamentos baseadas nas proposições apresentadas que ele apresenta. Lembrar-lhe que já enfrentou e superou outras dificuldades, ou perguntar como foi que resolveu algum outro problema que parecia difícil de resolver, pode ajudar o jovem a perceber maior autonomia e reduzir a tensão, enquanto você corre e leva ele depois para atendimento especializado, né? A busca de soluções deve ser colaborativa e não impositiva. Quando houver dúvidas sobre o que falar, apenas ofereça escuta e confirme sua presença
em alguns momentos com frase como: eu estou aqui com você, eu estou ouvindo tudo, eu estou do seu lado, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, juntos nós vamos sair dessa, eu estou com você, eu não vou te abandonar, eu vou te proteger, nós vamos buscar a melhor saída. Tem que dizer isso. Se houver relato de circunstâncias traumáticas, escute apenas até o ponto em que é espontaneamente falado pelo jovem, sem estimular que descreva além do que é necessário para prestar o auxílio. Nunca deixe alguém com ideação suicida sozinho, jamais. Tem que colar, grudar nele, ficar junto. Vamos escolher uma pessoa de sua confiança para que ela esteja conosco e o leve para atendimento médico. E vamos fornecer orientação sobre o serviço segundo a expectativa de risco. Em caso de risco moderado ou grave, é necessário procurar o serviço imediatamente. Quando não é possível chegar ao atendimento de emergência por meios próprios, deve-se solicitar apoio do SAMU 192. Se existe condição que exija notificação, o conselho, se é tentativa, exige notificação. Então, o profissional do serviço vai ter que fazer a notificação. O conselho tutelar, já que é menor, deve ser informado. Não pode brincar com isso. O conselho tutelar também pode oferecer grande apoio em caso de violência doméstica. Apoio importantíssimo. Situações de violência contra crianças e adolescentes também podem ser denunciadas no Disque 100. Encaminhamento ao serviço de saúde de acordo com a gravidade do caso. Mas dúvida é, chame o SAMU. Chame o SAMU. Isso aí não tem erro. Lesões de moderadas a graves ou intoxicação com intenção suicida, primeiro é SAMU. Segundo, se não houver risco de conduzir a pessoa até o serviço de emergência, procurar a unidade de pronto atendimento, UPA ou pronto-socorro, ou, por último, terceiro, hospital geral. Em caso de risco alto de suicídio, primeiramente, pronto atendimento psiquiátrico, depois UPA ou pronto-socorro ou hospital geral. Se não for possível conduzir a pessoa por meios próprios, SAMU. Para conduzir por meios próprios, você tem que ter a garantia de que a pessoa vai estar protegida dentro do carro. Em caso de risco leve de suicídio, procurar ambulatório especializado em psiquiatria ou atendimento por psiquiatra em centro de atenção psicossocial, mas é assim, imediatamente. Não pode deixar para depois. Em caso de prática de automutilação, unidade básica de saúde, ambulatório. Esse ambulatório, se for especializado, que é o ideal em psiquiatria, aí é o melhor dos mundos. Atendimento do psiquiatra em centro de atenção psicossocial, CAPS, se for possível, é importantíssimo. O ideal é o sistema ambulatorial, para que a pessoa tenha o atendimento e o segmento. Unidade básica de saúde, para a pessoa ter o atendimento, mas tem que ter segmento. Não pode ficar apenas em um atendimento, tem que ter um segmento para tratamento. Passou tudo isso, teve o suicídio, teve essa situação, nós temos que falar sobre pós-venção. O termo pós-venção refere-se aos cuidados que devem ser dedicados aos enlutados por suicídio. Pai, mãe, irmão, amigo, filho, colega de trabalho. Isso é muito importante. Também conhecidos como sobreviventes, né? E as próprias pessoas que tentaram também e que sobreviveram, é importante fazer a pós-venção. A pós-venção é a ação que objetiva: 1. Trazer alívio dos efeitos relacionados com o sofrimento e a perda. 2. Prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto. 3. Minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados por suicídios. 4. Promover resistência e enfrentamento em sobreviventes. Aqueles que passam por um episódio de suicídio, também chamados de enlutados por suicídio, precisam de cuidados também. A pós-venção se refere a esse tipo de trabalho,
com familiares, amigos, colegas de escola e trabalho. Vamos entender agora como lidar com essas pessoas. Dentre as emoções e sentimentos mais comuns apresentados pelos enlutados por suicídio, pode-se citar negação, raiva, solidão, impotência, ansiedade, culpa, vergonha, rejeição e tristeza. Essas emoções e sentimentos, por sua vez, não devem ser negligenciados ou negados, pois isso representa um fator de risco para outro suicídio na família ou entre os amigos. Então, a pós-venção é extremamente necessária, é extremamente importante e é algo que nós temos que fazer de rotina. Quando uma pessoa suicida numa sala de aula, todos ali devem entrar no sistema de pós-venção. Em uma casa, toda a família deve ser cuidada, entrar no sistema de pós-venção. No trabalho, todos ali precisam entrar na pós-venção. Porque a pós-venção vai trabalhar tudo isso e prevenir para que outras pessoas não cometam suicídio. Qual é o ideal? A gente tem que trabalhar, então, o tempo inteiro com promoção da saúde, que é o que nós estamos fazendo com essa aula. Com prevenção de doença, que de certa forma também essa aula ajuda, mas a promoção da saúde é anterior a isso. Então, você faz a promoção da saúde, você faz a prevenção da doença, para depois vir a assistência. E a pós-venção vai entrar aí, fazendo um trabalho importantíssimo para evitarmos que outras pessoas sigam o caminho errado que aquela que cometeu suicídio seguiu. É isso o que é importante passar para vocês aqui hoje. É hora da revisão. Hoje compreendemos a diferença entre os conceitos de prevenção, proteção e pós-venção. Vimos que o comportamento suicida requer uma abordagem interdisciplinar, com intervenções técnicas e uma interação coordenada entre os diversos profissionais envolvidos, como profissionais da saúde e da educação. Entendemos que os fatores de proteção são aqueles que diminuem o risco de suicídio. Compreendemos também que ter conhecimento e informação sobre o suicídio também é considerado um fator de proteção. Nesse contexto, a psicoeducação e a comunicação efetiva sobre o tema são fundamentais. Dentre as ações de intervenção para aqueles que perderam um parente ou amigo por suicídio, os grupos de apoio possibilitam a escuta ativa de um conteúdo cerceado pelo tabu e estigmas, as trocas de experiências sem julgamento e de forma empática. Chegamos ao final do curso Prevenção ao Suicídio, que faz parte das ações integradas de educomunicação para a prevenção ao suicídio e à automutilação, uma iniciativa da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha e a Universidade Aberta do Nordeste. Esperamos que todos esses conteúdos possam surtir um efeito positivo na sua vida e na vida da sua comunidade, escola e família. Encorajamos você a ajudar a entrar nesta luta de prevenção ao suicídio. Vidas podem ser salvas com conhecimento e atitudes. Um forte abraço e até breve.